Olá, caríssimos! Estamos aqui com mais um vídeo que eu irei abordar com você temas de interesse educacional, temas que irão nos ampliar a visão de mundo, nos irão dar novos entendimentos sobre as coisas e contribuindo para a educação do nosso país. Eu irei falar aqui brevemente sobre o processo da evolução e dos ressignificados da escravidão. Como era a escravidão no passado, como era a escravidão na Idade Média e como é na atualidade. O ser humano é um ser que gosta de dominar o outro. Sempre que tem oportunidade, alguém está querendo assenhorear do seu semelhante, dominar, colocá-lo numa posição de desvantagem. E no passado, como por exemplo o Antigo Egito, a escravidão se dava a partir das derrotas das guerras. Os derrotados das guerras, então, eles se colocavam numa posição de submissão em relação aos ganhadores e prestavam serviços e serviços forçados. Tanto é que as pirâmides ali do Antigo Egito foram construídas com mão de obra escrava. A própria Bíblia lá narra no livro de Gênesis, capítulo 37, a história de José, que foi vendido para os egípcios como escravo, porque os seus irmãos sentiam ciúmes dele e o venderam como escravo. Isso mostra o quê? Que desde os primórdios a escravidão é algo inerente à vontade do ser humano. Na China antiga também, aquelas muralhas, as famosas muralhas da China demoraram cerca de 1900 anos para serem construídas. Elas começaram a construção no ano 220 a.C. e também foram utilizadas nessa grande obra a mão de obra escrava. Na Grécia e Roma antiga, a mesma coisa. Só que a escravidão ali, ela variava de acordo com a região. Geralmente, os prisioneiros de guerra, aqueles derrotados na guerra, se tornavam escravos. E outra forma de escravidão era por dívidas. Alguém tinha dívidas, não conseguia saldá-las, se colocava então na posição de submissão de escravo para pagar as dívidas. Na maioria das vezes, o escravismo ou a escravidão, ele simbolizava um trabalho degradante, humilhante, ofensivo. Mas tem momentos ou tem situações em que o escravo ele trabalhava dentro das casas, prestando serviço às famílias, numa condição mais humanizada. No entanto, nem sempre é assim. Na grande maioria das vezes, o escravo ele é tratado com desdém, com desrespeito e de forma humilhante, sem direito a nada. Na Idade Média, a relação era de submissão, de servidão entre o senhor feudal e o trabalhador do campo, da terra. O dono da terra, o senhor feudal e os seus títulos de nobreza eram passados de pai para filho, assim como a posição de trabalhador, do servo, ele também era passado de pai para filho. O trabalhador tinha o filho que era trabalhador, que tinha o filho que era trabalhador, e nada mudava na pirâmide social. A elite continuava sendo elite e os trabalhadores da terra continuavam sendo os trabalhadores. Então a servidão medieval, ela era uma servidão em que o trabalhador tinha total dependência do proprietário, do senhor da terra, do senhor do feudo. Não tinha direito de trabalho, não tinha nenhuma segurança, eles só tinham o direito de trabalhar na terra e produzir o alimento que ele tinha que pagar uma porcentagem para o dono da terra. Na atualidade, nós podemos entender que o regime de escravidão ele diz respeito às regras básicas de ética, de solidariedade, de humanidade, e ele é contrário a tudo aquilo que nos ensina o Estatuto dos Direitos Humanos,
todos temos o direito de ter uma vida digna, uma vida segura, uma vida que nos proporcione saúde, educação, segurança, trabalho digno. E no Brasil, o nosso Código Penal, ele não permite que aconteça o trabalho escravo. Por quê? No seu artigo 149, vai dizer que reduzir o ser humano à condição de trabalho análogo à escravidão, submissão a trabalho forçado, com jornadas exaustivas, condição de trabalho degradante, restrição de locomoção é crime e tem uma pena de reclusão de 5 a 10 anos e multa. No Brasil colônia, as leis, elas legalizavam a escravidão. A sociedade da época, ela entendia a escravidão como algo normal, porque elas viam o negro como seres desalmados, como objetos, não como pessoas que têm sentimentos, que têm vontades. Então eles eram trazidos ali da África, de vários lugares da África, muitos deles eram pessoas nobres da África, eram pessoas trabalhadores, artistas, artesãos que tinham habilidades de trabalho. Então eram capturados e vendidos para fazerem trabalhos forçados aqui no Brasil. Existia escravidão na África? Sim, só que a escravidão lá era diferente da escravidão aqui no Brasil, colônia. Porque lá o escravo, ele era um patrimônio, ele tinha valor para o seu senhor. Era uma questão cultural. Quem era o escravo? Era aqueles que não pertenciam à mesma etnia, que não tinham a mesma cultura, que não tinham a mesma linguagem, a mesma língua. Então, nas disputas ali, eram colocados como escravos, diferentemente do que acontecia no Brasil, que eles sofriam torturas, que eles morriam muitas vezes e que não tinham direito a nada. Então, no Brasil colônia, se entendia a escravidão como algo natural. O que, com o decorrer do tempo, com a evolução humana, com a evolução do entendimento humano e com as reivindicações históricas sobre os direitos civis, dos direitos à vida, direito à dignidade, o nosso Código Penal, então, ele criminaliza o trabalho escravo. Infelizmente, mesmo sendo criminalizado, eles ainda acontecem. De que maneira? A polícia, os investigadores, a investigação constantemente descobre lugares aí, fazendas, onde as pessoas são mantidas em trabalho escravo, sem o mínimo de dignidade humana, sem ter lugares para tomar banho, sem ter uma alimentação condizente, sem ter lugar para dormir, vivem de forma insalubre, até mesmo nos grandes centros. Sempre as mídias estão divulgando aí pessoas que passam 30, 40 anos fechadas em um quarto de apartamento ou em casa, prestando serviços familiares para os proprietários da casa, os patrões, sem direito a nada, são verdadeiros prisioneiros. E nós temos que combater qualquer forma de trabalho escravo, porque isso desrespeita aquilo que prevê o Estatuto dos Direitos Humanos, isso desrespeita a dignidade humana. E todos nós devemos combater e denunciar qualquer forma de trabalho escravo. Infelizmente, no decorrer de nossa história, nos períodos históricos, nós vemos de maneira clara que a escravidão sempre foi uma prática. No entanto, nós precisamos mudar essa concepção, porque é um risco para a própria humanidade. Se eu faço alguém de escravo, pode ser que num determinado momento alguém mais poderoso vai me forçar a trabalhos escravos.
Então nós não podemos aceitar isso como algo normal, como algo natural, como era visto no passado. Isso fere a dignidade do ser humano. Eu termino aqui a aula de hoje e em breve voltarei com mais temas. Um abraço a todos e até a próxima.